Te adoramos, te buscamos nessa manhã. Oh meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso. O Senhor é tão lindo, Pai. O Senhor é lindo demais. Oh Senhor, se os povos dessa terra te conhecessem, eles seriam tão felizes, meu Pai. Eles seriam tão diferentes, porque temos te conhecido, temos te visto, e cada dia mais a gente te ama, cada dia mais a gente se apaixona por ti, cada dia mais só dá vontade de te cheirar, de te abraçar. Só dá vontade, Senhor, de estar pertinho de ti, mais pertinho de ti. Cada dia mais e mais e mais. Como é bom, Senhor. Como é bom te louvar. Quantos queriam estar aqui no nosso lugar agora, te louvando, te buscando, mas não podem porque não estão em vida. Mas nós temos essa oportunidade. Como é bom estar aqui em tua presença. Como é bom, Senhor, o Senhor ter resgatado cada um de nós do império das trevas e ter trazido para o reino do seu amor. Conhecemos o amor verdadeiro. É bom demais te servir, te seguir. É uma honra, Senhor, ser chamado teu filho. É uma honra para nós, o Senhor, escrever no céu o nosso nome. Aleluia. É uma honra escrever o nosso nome no livro da vida. É uma honra para nós, Senhor. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Fizeste nós como a menor de toda a criação. E ainda assim, Senhor, pouco menor do que os anjos, o Senhor ordena que os anjos nos sirvam. Aleluia. Como se a gente fosse alguma coisa. Mas o Senhor, o Senhor nos escolheu, igreja. Agradeça a Ele, adore a Ele de todo o seu coração. Sim, Pai. Nós adoramos a Ti porque reconhecemos que o Senhor é tudo. Reconhecemos que o Senhor é o nosso caminho verdadeiro, a nossa fonte de vida, a nossa provisão, a nossa cura. Tudo o que precisamos encontramos em Ti, Pai. Essa pessoa que veio te buscar nessa manhã, ela recebe hoje a cura, a libertação, a porta aberta, a restauração. Essa pessoa que chegou aqui desanimado, cansado, com o coração angustiado, aflito. Oh, Paizinho, toca agora na vida dela, meu Pai. Toca, meu Deus, e remove toda a tristeza, toda a preocupação. Remove, meu Deus, toda a angústia, toda a depressão, meu Deus. Todo sentimento que tem sufocado a fé dessa pessoa, meu Pai. Que não tem permitido ela enxergar que o Senhor é com ela. Que não tem permitido, meu Deus, ela enxergar que o Senhor já está trabalhando em favor a ela. Oh, Paizinho, Tu és o dono de todas as coisas. Oh, Pai, a Ti, meu Deus, pertence tudo, meu Pai. E nós cremos, meu Deus, no Teu poder. Nós cremos, meu Pai, no Teu santo nome. Oh, Senhor, nós entregamos a nossa família no Teu altar, meu Pai. Os nossos filhos, Senhor, no Teu altar. Entrega nessa manhã o Teu tudo, igreja. Coloca diante de Deus os Teus sonhos, os Teus projetos. Fala para Ele o que você está precisando. Ele é Pai presente. Ele é o Pai que te socorre, que estende a mão. Ele é o Pai que opera milagres e maravilhas. Você não está sozinho. Você tem um Deus que te ampara.
sustenta, que te salva. Oh Deus, venha em favor a nossa vida nessa manhã, Senhor. Venha em favor desse homem que ora, meu Pai, pela sua família, pelo seu trabalho. Venha em favor dessa mulher que ora pelos seus filhos, meu Deus. Ora, meu Deus, nesse momento pela cura, pela libertação. Oh Senhor, o homem não consegue tocar aonde só o Senhor toca. O homem não consegue sondar o coração. O homem não sabe o que se passa nele, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. O Senhor sabe, meu Deus, às vezes que essa pessoa acorda de madrugada, meu Pai, falando contigo. O homem não sabe, mas o Senhor conhece. Então, meu Deus, envia a resposta para essa pessoa, meu Pai. Envia, meu Deus, a resposta da oração dela, meu Pai, do clamor, da súplica dessa pessoa. Envia, meu Deus, o milagre, meu Pai, o milagre que ela tanto necessita, que há tantos anos ora pela mesma coisa, com fé, crendo que vai receber. Oh Senhor, o tempo não destrói o teu poder, porque o Senhor é eterno. O Senhor vive eternamente. O Senhor nunca falhou. É por isso que o Senhor se chama o Senhor dos Exércitos. Aquele que vence toda a guerra. Aquele que está à frente de tudo. Aquele que fez Gideão vencer apenas com gritos e com tocar do chofar. Oh Senhor, nós cremos em Ti, Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós te amamos, Pai, de todo o nosso coração. Diga aleluia. Dá um aplauso para Jesus. Podem sentar, ovelhas queridas. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Gênesis 12. Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe vocês que estão aqui, você que está me assistindo, você que deseja atendimento espiritual. Esse número que aparece aqui no seu smartphone, no seu televisor, é o DDD 11 99307 3370. É o WhatsApp da Central de Oração. Você que precisa de atendimento, é aqui que eu atendo vocês, tá? Envie mensagem de texto ou um áudio, que eu vou estar abençoando a sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você deseja fazer alguma doação, também é chave Pix, é o 11 99307 3370. Diga glória a Deus. Gente, presta muita atenção. Quem é o nosso pai na fé? Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. E eu quero dizer para vocês que Abraão, ele é o exemplo de fé para nós. Quando a gente quer aprender mais sobre a fé, a gente tem que olhar para a vida de Abraão. Abraão foi um exemplo de vida, um exemplo de fé. Aqui no livro de
Gênesis capítulo 12, nós vamos observar que foi o início da chamada de Abraão. Quando Deus ele chamou Abraão para uma grande obra na vida dele. Abraão morava com seus pais, e os seus pais, eles eram idólatras. E quando Deus ele chama Abraão, ele tinha um plano para Abraão. Mas Deus ele não especificou que tipo de plano ele tinha. Qual era o destino de Abraão? E eu quero que você entenda isso. Olha o que diz aqui na palavra, Gênesis 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Diga glória a Deus. Preste muita atenção. Levanta a mão direita e diga assim comigo: a fé, ela obedece mesmo sem conhecer os detalhes da promessa. Diga glória a Deus. Quando uma pessoa ela tem fé e ela vive pela fé, ela anda pela fé, ela caminha pela fé, Deus lhe faz promessas. Diga glória a Deus. Mas o mais interessante é que quando Deus faz promessas na vida de uma pessoa, Deus não mostra muitos detalhes. E a fé exatamente é você crer, você seguir, você obedecer, mesmo sem saber dos detalhes da promessa que Deus fez a você. Diga glória a Deus. Então, a fé, ela obedece mesmo sem conhecer os detalhes. Observe que Deus ele chama Abrão, mas ele não diz para onde ele iria viajar. Deus ele diz: Abraão, eu quero que tu saia da tua parentela, eu quero que tu saia da casa dos teus pais, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, o pai da fé, ele pega as coisas dele. A Bíblia diz que ele partiu, naquele momento ele partiu dali, ele partiu de Harã para um lugar desconhecido. Ele não sabia aonde era a terra prometida. Ele não sabia, porque Deus ainda iria informar para ele. Eu pergunto para vocês: a terra prometida já existia, sim ou não? Sim ou não? Sim, a terra prometida já existia, mas Deus ainda não tinha mostrado para ele qual era. Levanta a mão direita e entenda uma coisa na sua vida: a terra prometida já existe para você. Por mais que Deus ainda não tenha mostrado para você, ela está esperando você chegar. Então preste atenção, a fé, ela está no ato de nós seguirmos, de nós obedecermos, sem a gente entender alguns detalhes. Ora, Deus me chamou, aleluia, eu vou. Deus me chamou, olha, eu quero ir, Senhor, eis-me aqui. Então, o que você tem que ter no seu coração, na sua mente, é que você precisa só cumprir o seu chamado, sem saber dos grandes detalhes. Isso exige fé de mim, de você. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que precisa ser feito.
Porque se somos filhos de Abraão, somos filhos da fé. E se temos fé, é impossível desagradar a Deus, se tivermos fé. Amém, pessoal? Então, nós precisamos, levanta a mão direita e diga assim: eu preciso confiar. Diga: eu preciso confiar em Deus e em suas promessas. Diga glória a Deus. Você precisa confiar em Deus e em suas promessas. Você precisa entender que o que você está vivendo, o que você está passando, você não sabe para onde você está indo, mas você sabe quem está lhe chamando. Você sabe que quem lhe chamou tem um propósito na sua vida. Você pode até não saber aonde você vai chegar, porque Ele não mostrou ainda o seu destino, mas deixa eu te dizer uma coisa: a terra prometida já está te esperando. Aleluia. Talvez você não conheça ainda a terra prometida, mas ela já existe, ela está sendo preparada para mim e para você. Então, entenda que confiar em Deus em meio às incertezas é o que nós devemos fazer. Você pode estar passando um momento muito difícil na sua vida, mas você precisa confiar em Deus, de que Ele vai cumprir a sua palavra na sua vida. Isso é o suficiente para você vencer qualquer adversidade. Diga glória a Deus. Aqui no livro de Romanos, se você puder ir na sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Encontraram aí? Romanos capítulo 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 18. Diz assim, preste atenção, preste atenção. Abraão, esperando contra a esperança, ele esperou contra quem, igreja? Contra a esperança. Encontraram aí não? Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 18. Eu espero. Observe que às vezes na sua vida você vai precisar crer contra a esperança. Porque a esperança, ela é o ato de esperar. Você está esperando algo acontecer, esperança. Então, a fé, ela é maior. A nossa fé precisa prevalecer contra a esperança. E muitas das vezes, quando a nossa esperança, ela estiver enfraquecida, a nossa fé precisa ser contra ela, para que nós possamos desfrutar da plenitude da bênção do Senhor. Encontraram aí? Romanos capítulo 4. Romanos, vamos lá, vamos encontrar Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Romanos. É isso ou eu estou errado? Só assim para me encontrar. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Romanos 4. Romanos 4. Romanos capítulo 4. Pronto?
versículo 18, presta atenção. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Diga glória a Deus. Pausa só um pouquinho aqui para a gente entender por que o apóstolo Paulo está citando o nosso pai Abraão. Abraão, para entendermos a história de Abraão, Abraão saiu de Harã. Ele saiu de Harã com 75 anos. Abraham saiu de Harã com 75 anos. Ou seja, ele já era velho quando ele saiu da casa de seus pais. Ele já era velho. Ele sai e leva consigo o seu sobrinho Ló. E Ló vai morar com Abraão, vai andar com ele, peregrinar pela terra, até achar o destino que Deus tinha prometido para eles, que é a terra prometida. A promessa que Deus fez a Abraão é de que ele seria pai de uma multidão de nações. Como Abraão seria pai de uma multidão de nações se a sua esposa Sara era estéril? Ela não podia ter filhos. E o detalhe especial, os dois já eram avançados em idade. Abraão sai com 75 anos e Sara sai com 70 anos aproximadamente. Então ela já era uma velhinha. Como Abraão seria pai de povos se ele não tinha filhos? E a sua esposa Sara não podia ter filhos. Então observe a fé desse velhinho. Ele sai da casa de seus pais e vai para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele, crendo que ele seria pai de uma multidão de nações. Agora observe, por que Abraão ele creu contra a esperança? Porque um homem na idade de Abraão não poderia mais ter filhos. Uma senhora na idade de Sara não podia ter filhos, e ainda ela era estéril. Nós vemos aqui uma impossibilidade dobrada, se é que existe impossibilidade dobrada. Então Abraão ele teve que crer contra a esperança. E isso é fé, é quando você crê, ainda que as circunstâncias lhe não são favoráveis. Levanta a mão direita e diga assim: eu preciso crer, ainda que as circunstâncias ao meu redor não sejam favoráveis. Diga glória a Deus. Então eu preciso crer, ainda que as circunstâncias ao meu redor não sejam favoráveis. Diga glória a Deus. Então, o que aconteceu? Versículo 19, para a gente continuar. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele estava velho, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, isso aqui 100 anos, foi no ano em que ele teve o seu filho. Para vocês não errarem, ele sai de Harã com 75 anos e Sara com 70, certo? Amém? E aí os dois vão peregrinar na terra. Quando Abraão, depois de 25 anos é que Abraão vai ter o seu filho, a promessa, com 100 anos e ela com 95 anos. Diga glória a Deus. Depois de 25, gente, é muito tempo. Aí, vamos lá. Vamos continuar, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, versículo 20, não duvidou, diga comigo, não duvidou,
Aponte o dedinho para o céu, faça assim, ó, não duvidou, diga glória a Deus. Versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, fazendo o que, igreja? Dando glória a Deus. Levanta a mão direita e diga assim comigo: quando eu quiser me fortalecer, basta eu dar um glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, igreja. Dá um glória a Deus aí, igreja. Então, o fortalecimento de Abraão estava ele dando glória a Deus. Quando Abraão estava triste, ele dava glória a Deus. Quando Abraão estava cabisbaixo, glória a Deus. Quando acontecia um problema, glória a Deus. Quando quebrava o gelágua, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. E a fé de Abraão foi crescendo. Está faltando isso na minha casa, Abraão, glória a Deus. E Abraão foi crescendo de fé em fé, de glória em glória, pessoal. Ovelhas queridas, o que eu estou ensinando para você é a base da fé cristã. A obediência sem se importar com as circunstâncias. Foi o que Abraão fez, um exemplo de obediência. Então, quando Abraão se sentia fraco, glória a Deus. Isso gerava algo poderoso em sua vida. Levanta a mão direita e diga assim: e isso gerava perseverança. Dá um glória a Deus aí. Então, essa fé gerava perseverança. Ele foi perseverando. Os problemas chegavam e ele, glória a Deus. E ele foi crescendo, e glória a Deus. E chegavam os problemas, e ele, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E foi crescendo, foi gerando perseverança. A ponto de as circunstâncias terem que se submeter à fé de Abraão. E muitas coisas que estavam dando errado teve que serem subjugadas por causa da fé daquele homem. Tem muitos problemas na tua vida. Levanta a mão direita. Tem muitos problemas na tua vida que serão subjugados por causa da sua fé, da sua perseverança. Então, nós precisamos ter essa fé para crescer. Às vezes a pessoa, ela pede a Deus, ela ora, ela não recebe, já para de orar, já desiste. Então, uma pessoa derrotada é uma pessoa que ela desiste fácil. Você já venceu diante de tantas, né? Só com o seu nascimento, você já venceu muitos para estarem aqui. Através da perseverança, você já demonstrou ter perseverança. Então, por que ficar de cabeça baixa, achando que as coisas não vão dar certo, sendo que está escrito na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Então, nós precisamos ter essa fé. Diga glória a Deus. E a fé, ela é demonstrada por obras. Tem aquela pessoa que diz, eu tenho fé, e a fé não sai do coração. E tem um outro, que ele diz, eu tenho fé. Só que aí ele ajuda o próximo, ele vai à igreja, ele ora, ele jejuma, ele devolve o dízimo. E o outro não quer nem saber de igreja, mas tem fé no coração. Quando uma pessoa magoa ele, ele guarda a mágoa. Já o outro lá é diferente. A pessoa magoa ele, ele perdoa. Ele fica livre.
e também liberta outra pessoa. Eu pergunto, qual desses dois você acredita em seu coração que faz a vontade de Deus? Qual desses dois tem fé com obras? Exatamente. Então, nós precisamos entender esses detalhes da fé. A fé não está em nosso coração para viver e morar no nosso coração. A fé, ela precisa ser transmitida para o próximo. A fé, ela precisa ser extraída de nós, arrancada de nós, para ser entregue para os outros. Ela precisa sair de nós. Nós precisamos agir. A fé sem ação, ela é morta. Mas a fé precisa de ação. Diga glória a Deus. Aqui em Tiago capítulo 2, vai lá em Apocalipse, volta às páginas da sua Bíblia, e você vai encontrar Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Encontrou aí? Apocalipse, volta às páginas, vai encontrar Tiago. Vamos lá. Versículo 21. Diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. É a pergunta que ele faz, não foi por obras? Quer dizer, o que adiantava ele dizer, eu tenho fé, Deus, eu tenho fé, Deus, eu tenho fé. Aí Deus olha para ele e diz, pois sacrifica teu filho. 21. E ele sem questionar, irmãos, a fé é sem questionar. Você precisa aprender sobre a fé pura, a fé verdadeira, a fé genuína. Existem muitos tipos de fé, muitas. Existe fé para curar, existe fé para libertar, existe fé para mover montanhas, existe fé para secar uma árvore. Existem muitos tipos de fé, mas preste muita atenção. A fé que salva, só existe uma, a fé verdadeira. E Jesus ensinou, aquele que perseverar até o fim, Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. A fé que persevera é a fé que salva. Por que Abraão, ele foi salvo? Porque ele não recuou. Abraão era um homem perfeito? Não. Abraão mentiu. Abraão algumas vezes ele duvidou. Algumas vezes ele foi entregue à carne. Como assim, apóstolo? Claro que foi. Ele chegou até Sara e disse assim, Deus vai cumprir a promessa em nossas vidas, então vamos. Aí a Sara disse, vai, mas eu sou estéril, então você se deita com a serva e eu vou criar o filho como se fosse a promessa, o filho dela. Então, em algum momento ele duvidou? Sim. Em algum momento ele fraquejou? Sim, porque ele não era um homem perfeito, mas a fé que ele carregava era uma fé perfeita. Você entende isso? O que vai tornar você um filho de Deus em perfeição, em santificação, é a fé perfeita que estava em Abraão, está dentro de você. E você viver essa fé em obediência. Está entendendo? Não significa que você não poderá cair na sua caminhada,
mas significa que essa fé vai te levantar. Você está entendendo? Então, a fé ela é demonstrada por obras. Olha o que é que ele diz aqui, no versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Forte, hein? Quer dizer, ele foi chamado amigo de Deus. Então, vê se vocês entenderam. Presta atenção, que isso aqui é muito poderoso que eu estou ensinando para vocês. As obras manifestam a sua fé. As obras, elas vão dizer se você tem fé ou não. Mas é a fé que imputa as obras de justiça. Escute o que ele diz aqui: creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça em sua vida. Ou seja, ele não praticou as obras para demonstrar sua fé, mas a sua fé fez ele praticar as obras. Presta atenção que isso é importante, para você ninguém desvirtuar você. A palavra está dizendo, eu estou só explicando para vocês. Eu estou mastigando para vocês. Estou tornando o mais difícil mais fácil. Então tem muitas pessoas que elas buscam as obras para serem salvas. Está errado. Na verdade, se você é um salvo, um escolhido de Deus, você vai praticar as obras de justiça na sua vida. Porque você foi um salvo. Porque Jesus não vai te salvar ainda. Ele já morreu, ele já salvou você do inferno. Mas o que vai denunciar se você tem fé ou não, vai ser as obras que você pratica. Você está entendendo, sim ou não? Não porque Deus precise das obras para entender o seu coração. Na verdade não, é ao contrário. Na verdade somos nós que observamos as suas obras. A nuvem de testemunhas, que são os salvos, eleitos e heróis da fé, estão como nuvem de testemunhas observando a nossa vida e olhando as nossas obras, porque eles não conseguem olhar o nosso coração. Então, nós não praticamos as obras porque queremos mostrar para Deus que temos fé. Negativo. As obras são para a nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. E nós praticamos as obras porque temos fé em nosso coração. Lembre-se que a fé é a raiz da árvore. As obras são fruto da árvore. As obras é o fim e não o começo. A fé é a raiz. Se não houver uma raiz forte, uma raiz profunda, qualquer vento, qualquer água, qualquer tempestade vai arruinar essa árvore vai cair. Também, se bater um vento muito forte, essa árvore ela for muito rígida, ela tende a quebrar com o impacto do vento. Por isso que a palavra diz que nós temos que ser como as palmeiras. As palmeiras são as árvores mais difíceis de serem quebradas, porque elas são flexíveis, adaptáveis. Se Deus disser assim: Abraão, eu quero que você vá morar um tempo lá na África, aí o Abraão tem que fazer isso aqui, ó.
ser flexível, se adaptar. Tem que ser como a palmeira. Se o Abraão for muito rígido, não aceito isso aqui, eu não quero, eu não vou conseguir, o povo aqui está passando fome, eu também vou passar fome, e eu não vou aguentar esse calor, essa quintura, esse sol parece que está aqui em cima da minha casa. Lá no Brasil eu tinha uma casa que o teto era de cimento, era laje, mas aqui é de palha. Irmão, se você não aprender a se adaptar aos problemas, às situações que você está vivendo, o vento vai bater e vai quebrar você, no meio. Mas se você for como a palmeira, como diz a palavra, dá um glória a Deus aí. Se você for como a palmeira, o vento vai bater e você vai fazer isso aqui, Uhul. Você vai dançar conforme a música. E não vai envergar e quebrar, não vai. Então, observe que a fé tem esses detalhes, essas características. A fé, ela é como uma semente plantada, que você planta e você não vê. Só que você olha e nada acontece. Mas do outro lado, ela morreu. E ela brotou. E começou a nascer, não de baixo para cima, não superficialmente, não na sua aparência. A semente, ela primeiro nasce de dentro para dentro. Ela nasce de dentro para dentro, para baixo, e ali ela vai crescendo, as primeiras raízes começam a nascer, e já vai buscando vitaminas lá embaixo, na rocha. E se as raízes dela forem profundas, ela vai crescer e nada vai derrubar aquela árvore. Nada. Por isso que as tuas raízes precisam estar em Cristo. As tuas raízes precisam estar profundas na igreja, para que o diabo não venha destruir a sua vida. Então, levanta a mão direita e diga assim comigo: a fé é perfeita. Diga glória a Deus. Levanta a mão direita e diga: a fé é perfeita. Bota a mão no seu coração e diga assim: mas eu não sou. Amém, gente? É verdade isso que o apóstolo falou? A fé é perfeita, mas você não é. Mas preste atenção, é por isso que você tem ela. A fé é um recurso que você tem, é um poder, é um dom, é uma virtude. Quando você falhar, a sua fé não vai falhar. Não vai. É um segredo. Vocês estão entendendo? Você está me assistindo? É um segredo que quando você falhar, ela não vai falhar. Vocês lembram o que aconteceu com o apóstolo Pedro? Ele viu Jesus andando por sobre as águas e disse: deixa eu ir ter contigo, Senhor. E Jesus vem. E ele começou a andar. A Bíblia diz que enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. A Bíblia também diz que um vento veio, bateu nele. Ele: eita, Senhor, estou afundando, Senhor. Começou a olhar para os lados. Aí Jesus olha para o apóstolo e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Os momentos mais difíceis da sua vida que você afundou foi quando você duvidou. Não foi o vento. Jesus queria ensinar para você, para mim, que não é o vento que derruba, que afunda a gente. É a falta de fé. É quando a gente não olha para Cristo e a gente passa a olhar para o vento passa a ser forte.
Você sabe por que Davi, irmãos, eu estou com uma palavra no coração para pregar para vocês, depois eu vou pregar, assim que o Espírito Santo me permitir. Mas sabe que Davi, todo mundo olhava aquele gigante como sendo mais poderoso. Davi não olhava para o gigante, por isso que ele sabia que o gigante era pequenininho. Você sabe quantos anos Davi tinha? Não? Dos filhos de Jessé, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas 3 era da guerra, e só podia ir para a guerra quem tinha de 20 anos para cima. Dos filhos de Jessé. E 4 não podiam ir para a guerra. 4. Então você faz o cálculo. 3 para cima de 20, 4 de 20 para baixo. Significa que Davi tinha, ele era o caçula, ele tinha por volta de 13 a 15 anos de idade. Naquela época os homens não eram tão altos como hoje. Naquela época os homens tinham uma média. Tinha alguns que chegavam a 1,70, mas a média dos homens era 1,63 m. A média dos homens naquela época. Golias, que se fala que Golias tinha 6 metros de altura. Não, ele era um gigante, como se fosse um jogador de basquete, de 2,20 metros, 2,30 metros, né? Provavelmente, alguns estudiosos acreditam que ele tinha eu esqueci o nome da doença, gigantismo, né? Ele tinha o gigantismo, aquela doença, ele era bem mais alto. E, meu Deus, é muito forte. Então, você imagine um rapaz de 15, 14, 13 anos. E todo mundo querendo convencer ele. Tu é doido, tu nunca foi nem para uma guerra, rapaz. Tu vai lutar com esse gigante aí. Saul teve tanta dó dele, disse: pelo menos pega meu escudo, minha lança aí. Pega traz a minha armadura. Traz a minha armadura para ele. Saul, gente, deu a própria armadura. Deu o escudo, a lança. Por quê? Porque o negócio estava feio para o lado de Davi. O gigante era alto. Só que aí onde está a diferença de quem tem fé e de quem não tem. De quem tem fé e tem obras. E daqueles que têm fé, mas não têm obras. Davi foi dotado de uma coragem descomunal. Todo mundo que lê a história de Davi diz: esse menino, ele tinha uma coragem que não era comum. Ele era diferente. Então ele diz assim: assim como eu matei o urso, assim como eu matei o leão, quando vieram atacar as ovelhas de meu pai, assim vai ser com esse gigante. Então você vê a fé de Davi, a coragem, que não tinha medo, ele não temia. Por quê? Porque ele não estava olhando o tamanho do problema, ele estava olhando para o Deus que ele tinha. Ele confiava. Quando o apóstolo Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para o vento, ele passou a afundar. Então, a partir do momento que você passar a desligar de Jesus e olhar para os problemas, é claro que o vento vai ser mais forte que você, o gigante vai ser mais alto que você. Vocês lembram dos espias que foram espionar a terra prometida? 10 deles trouxeram um relatório: nós seremos como gafanhotos. Existem gigantes naquela terra, eles vão nos matar. E Caleb e Josué, só eles dois, disse: não, o Senhor vai cumprir sua promessa em nossa vida. Quem vai ser gafanhoto vai ser eles, nós vamos pisar eles. Então, a fé não é a que está no seu coração que vai lhe salvar. A fé que vai lhe salvar vai ser a demonstração de que ela existe dentro de você. Vai ser o que você vai fazer após ela. É o que você faz.
Diga glória a Deus. Então o que é que eu digo para vocês? Levanta a mão direita e diga assim comigo: eu não posso desanimar nas minhas falhas. Diga em nome de Jesus: eu preciso da fé de Abraão para me levantar. Diga glória a Deus. Então você não pode desanimar diante das suas falhas, porque somos falhos. Você não pode permanecer nas falhas. Você não pode. Se você permanece nas suas falhas, significa que as suas falhas é maior do que a sua fé. Vou dar um exemplo, minha avó. Alguns aqui conhecem minha avó. Minha avó fumou mais de 70 anos. E até hoje ela fica impressionada quando ela lembra que um dia ela pegou o cigarro, que ela pegou o fumo e disse assim: eu não vou fumar hoje mais não. Não vou mais fumar na minha vida mais, não vou. E ela decidiu no coração dela que não ia mais fumar. O que é isso? Vocês não? Fé. Fé. E eu falei para ela: vó, isso é fruto de orações. As orações chegaram. A resposta chegou. As tuas orações podem demorar 20, 30 anos para chegar, 40 anos. Você tem que permanecer. Tem pessoa que não aguenta. Não aguento. Vou largar. Você quem sabe, mas a sua fé não persevera. É um mal que você faz para você mesmo. Você está fazendo um mal para você mesmo, se você não esperar. Ora, Abraão, irmãos, ele creu contra a esperança. Um exemplo perto de vocês é eu e a bispa, que ela não podia ter filhos. Passamos 9 anos. A medicina não deu jeito. E, pelo milagre, nasceu Sansão. E para não ser pouco, foram 2. Veio Radassa. E só não foi mais porque ela fez a cirurgia e trancou. Porque por mim era 12 homens. Era ou não era, filhinhas? Por mim. Eu vivia falando, eu dizia: eu quero 12 homens. Não nasceu nenhum, mas vai nascer. E eu vivia profetizando. Aí Deus: você quer 12? Então vai um, tá, vai outro. Aí ela se assustou, ela disse: não, é rápido demais. Eu vou trancar. Aí trancou. Mas eu queria 12 homens. Se nascesse mulher pelo meio do caminho, eu não tenho culpa não. Eu queria 12 homens. Entendeu? Mas não deu, né? Diga glória a Deus. Então você não pode desanimar. E só quem sabe era ela o que ia passar. A gente chegava no shopping, nas lojas, e tinha parte das crianças, ela não queria passar perto. Ela chorava, ela passava por longe, porque ela sabia que ela não podia ter. Você entende isso? E, né, hoje a gente tem um prazer de chegar numa loja, olhar, né, às vezes as fotos, né, filha, das roupinhas. Tá entendendo? Deus vai fazer. Você crê que Deus vai fazer? É só você crer. Não é fácil não. Claro, a gente demonstrou fé. Como, apóstolo? A gente cumpriu votos. Eu fiz voto com ela de oferta. Eu fiz jejuns, eu e ela. Principalmente ela fez mais que eu. Ela subiu no monte com propósito. Ela fez campanha
passou debaixo da tenda, lembra, com o projeto, filha? Projeto de vida. Passava na tenda e a gente orava. Hã? É verdade. A missionária Aline deu um vestidinho para ela, mas ela nem podia ter filho. Mas ela guardou, ela disse: eu vou orar, que aqui é o vestido da promessa. Deus vai cumprir. E quem nasceu primeiro foi o Sansão, tá? Não foi a Radassa. Para confundir, né? Mas todos os dois têm promessa. Tanto ela, porque a gente tinha promessa que ia ser uma menina, que ia ver uma menina e ver o menino primeiro. E ele, antes dele nascer, uma profetisa desse tamanhozinho, uma criança, profetizou que ela estava grávida. Fez um desenho, desenhou e disse: mamãe, eu quero falar com a missionária, não foi? Na época ela era missionária. Tá aí o desenho, filha? Olha, que bênção. Tu trouxe o desenho, foi? Ah, ele anda na tua Bíblia? Traz aí para mostrar para eles. Você quer contar? Eu estou encerrando. Deixa eu ver. Aqui, ó. Conta aí, filho, conta. Então, a Sofia, uma criancinha, lá da onde a gente estava em São Paulo, ela fez esse desenho e disse assim: mamãe, eu preciso entregar para a milionária. Me chamar de milionária, que não conseguia falar missionária. Eu preciso entregar para ela. E eu já estava com a viagem já comprada para mim vir para Fortaleza, né? E aí ela pegou e fez esse desenho, Jesus e eu. Aí a mãe dela disse: mas filha, o umbigo da missionária está muito grande. Ela disse: não, mamãe, é a sementinha que Jesus colocou. E aí ela me entregou. Mas, gente, era tanta promessa, tanta coisa, que eu disse amém, glória a Deus, né? Não imaginava que já tinha acontecido. Aí foi ela entregar isso aqui, na verdade eu já estava grávida. Não era, apóstolo? Eu já estava grávida. Aí eu viajei para Fortaleza, passei um tempo, né? Aí depois eu voltei. Quando eu desci do avião, que o apóstolo foi me buscar, quando o apóstolo foi me buscar lá no aeroporto, aí ele olhou para mim e disse assim: tu tá grávida? Aí eu disse: tu não sabe que eu não posso nem engravidar? Aí eu fiquei com aquilo: será que eu tô grávida? Porque qualquer luzinha assim no fim do túnel eu já ia para a farmácia e comprava um teste. Aí eu comprei o teste, né, de farmácia. Ele nem sabia, comprei o teste. Foi, com um monte de teste negativo. Aí eu peguei e fiz o teste de manhãzinha bem cedo. Ele ainda estava dormindo. Aí eu peguei e disse assim, fiz o teste e deu positivo. Aí eu peguei e disse assim: não, tá errado, tem que dar negativo. Eu já estava tão acostumada que eu nem entendi. Aí eu peguei, olhei, li de novo e disse: deu positivo. Aí eu peguei e falei pra ele, né? Ele estava dormindo. Eu disse: amor, tô grávida. Ele disse: que bom. E voltou a dormir. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Deus, ele cumpre promessas. Você não pode desistir. Ah, faz tempo. Gente, não importa se é pequeno, se é grande. Deus, ele cumpre promessas. Você tem que perseverar e continuar crendo, porque aí sim acontece o milagre. A gente podia ter desistido 9 anos, né? Nada dava certo, nada dava jeito. Orava e parecia que nada estava acontecendo. Mas a verdade é que estava acontecendo. No mundo espiritual, a nossa fé já estava movendo o nosso milagre. É por isso que você não pode desistir. Ah, mas está difícil, as portas estão fechadas. Não importa, você tem que olhar com os olhos da fé. Não é com o seu olho natural. É crendo na promessa, é se apegando na promessa. Não é na circunstância. Ah, eu estou com pouco dinheiro. Não, sua fé não pode estar baseada na circunstância. Não pode estar baseada na tristeza, na ilusão. Não, tem que estar baseada em Cristo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus, amém. Aquilo que eu falei para vocês, que a fé é uma semente. Você planta, você não vê, mas ela está morrendo, ela está crescendo, ela está se transformando
raízes, e já ela brota. Aí é que você vai ver. Quando você vem ver a fé brotar na vida de uma pessoa, é porque já aconteceu já muita coisa no mundo espiritual, tá bom? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu posso orar pela sua vida financeira? Posso? Em nome de Jesus. Pegue na sua mão o dízimo do Senhor, a oferta que você trouxe, ou o voto que você vai cumprir do dia 22. Vamos apresentar ao Senhor. Nós vamos orar por você nesse momento. E você que está me assistindo, Deus abençoe você. Se deseja fazer uma doação, aqui embaixo a chave Pix é o 1199307-3370. Repetindo, 1199307-3370. Tá? Não deixe de ajudar essa obra. Continue a sua colaboração, a sua contribuição, que nós precisamos continuar a pregação do Evangelho da Paz em todas as nossas igrejas, tanto na sede em Nova Granada, como aqui no Iguatu, aqui no Nordeste, tá bom? Um cheiro bem grande no coração de vocês, ovelhas queridas. Fiquem todos na santa paz do Senhor.